Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de dinâmica e nessa aula agora a gente vai conversar sobre a força de atrito. A força de atrito aparece em muitas questões de vestibular, do Enem, nas provas de colégio e também é um tipo de força que está muito presente no nosso dia a dia, graças à força de atrito que a gente consegue andar, que um carro consegue começar o movimento, consegue frear também, mas a gente vai conversar sobre isso e entender bem direitinho durante a aula, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. E aí, para a gente poder começar a falar sobre a força de atrito, que a gente vai usar a sigla FAT para representar, eu vou colocar para vocês ali uma pessoa empurrando uma caixa e eu vou te dizer que vai surgir a tal força de atrito ali. Mas antes de discutir detalhes, para onde ela aponta, para onde não aponta, eu quero pegar um pedaço bem pequenininho ali da caixa em contato com o chão e quero ampliar ali para vocês, de forma que a gente consegue enxergar detalhes mínimos do ponto onde um toca o outro. O que acontece? Por mais que a superfície pareça lisa para a gente, existe ali uma certa rugosidade e a força de atrito vai surgir devido à interação que existe entre as moléculas de um objeto e do outro. E aí a gente vai dizer o quê? Que esse tipo de interação entre as moléculas é de origem eletromagnética. Importante demais que você lembre isso, então eu vou começar anotando para você que a força de atrito, o nosso FAT, surge devido ao contato entre duas superfícies rugosas, ásperas ou aderentes, tanto faz. Essa força é de origem eletromagnética. É uma pergunta que não é tão comum de ser feita e quando ela aparece, o que acontece? A maioria das pessoas acaba errando essa questão. E por quê? Porque acredita que é uma força de origem mecânica e não. É devido à interação das moléculas de um corpo com o outro. Tudo bem? Bom, agora para a gente continuar falando da força de atrito, eu vou colocar essa situação de uma pessoa empurrando a caixa e vou colocar também a situação de uma pessoa andando ou correndo, tanto faz. Vamos focar então primeiro na situação da pessoa empurrando a caixa. O que acontece? Como a pessoa está empurrando a caixa ali para a direita, você percebe que existe uma tendência de deslizamento para a direita, tudo bem? Enfim, essa caixa pode se mover ou não. Aí o que acontece, pessoal? Conforme a pessoa vai empurrando ou tentando empurrar essa caixa para a direita, o chão vai fazer uma força de forma a dificultar esse movimento ou essa tendência de movimento. Essa força é a nossa força de atrito, tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada na outra situação de uma pessoa andando ou correndo. Nesse caso, o que a gente sabe? Que o pé da pessoa está empurrando o chão para trás. Lembra? Ação e reação? Se o pé da pessoa empurra o chão para trás, o chão vai empurrar o pé da pessoa para frente. Ou seja, está agindo no pé da pessoa uma força de atrito como essa que eu representei. A força de atrito é a reação à força que o pé da pessoa faz no chão. Lembra? Se o pé da pessoa faz uma força no chão, o chão faz uma força no pé. Existe uma tendência do pé da pessoa a deslizar para trás. Ele só não desliza porque existe a força de atrito. Então a gente vai anotar ali na figura que a tendência de deslizamento é para trás. Agora vamos supor que tanto a caixa está se movendo para a direita como a pessoa está indo para a direita. Então eu posso dizer nessa primeira figura aqui o movimento é para a direita e nessa outra figura eu posso dizer para vocês que o movimento é para a direita. E agora eu queria que você tomasse um cuidado gigantesco com o que eu vou te falar. Olha só, na primeira figura o movimento é para a direita e o atrito é para a esquerda. E isso pode te induzir a pensar que a força de atrito é contrária ao movimento. Mas calma, vamos lá. Dá uma olhada lá na segunda figura. Olha só, o movimento é para a direita. E a força de atrito também está para a direita. Então eu não posso dizer, em hipótese nenhuma, o quê? Que a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Não, não. O que eu posso dizer é o seguinte, olha só. Na primeira figura, a gente percebe que o deslizamento tende a acontecer para a direita. E a força de atrito é para a esquerda. Já na segunda figura, o deslizamento tende a acontecer para a esquerda. Já a força de atrito é para a direita. Então o que a gente pode afirmar, sem medo, é que a força de atrito é sempre contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento entre as superfícies. E não dizer que ela é contrária ao movimento, porque eu te dei um exemplo aqui da pessoa andando. Tudo bem?
Agora eu quero conversar um pouquinho sobre os tipos de força de atrito. Existem dois tipos. Uma é a força de atrito estático e a outra é a força de atrito dinâmico. Então, para te dar exemplo, eu vou falar o seguinte. Primeiro, a força de atrito estático é aquela que existe quando uma superfície tenta deslizar sobre a outra, mas não consegue. Ou seja, é quando não há um deslizamento entre as superfícies em contato. E um exemplo bem simples que a gente pode dar disso é quando a gente está andando. Porque a gente vai andando e por mais que o nosso corpo esteja em movimento, o que acontece? O nosso tênis ele não desliza sobre o chão. Então existe ali uma força de atrito estático. E tem também a força de atrito dinâmico, que pode aparecer também como atrito cinemático, que é o quê? É quando uma superfície se movimenta em relação à outra, ou seja, é quando há um deslizamento entre as superfícies em contato. Então eu posso falar, por exemplo, quando um carro freia e derrapa. Quando ele derrapa é porque o pneu trava e aí as rodas escorregam, tudo bem? Mesma coisa quando a gente risca um fósforo numa caixinha de fósforo para acender ele. Existe um deslizamento entre a cabeça do fósforo e a caixinha. Então existe ali uma força de atrito, inclusive é o que faz ali o fósforo acender, mas como tem deslizamento entre uma e outra, a gente chama de atrito dinâmico, tudo bem? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai focar na força de atrito estático. E aí na próxima aula a gente conversa sobre a força de atrito dinâmico. Agora, eu quero conversar com vocês um pouco sobre os fatores que influenciam na força de atrito. Para a gente ter ideia do que a gente quer falar, vamos primeiro desenhar a força que a pessoa está fazendo ali para empurrar a caixa, a força aplicada pela pessoa. E a gente sabe o quê? Que se a pessoa tenta empurrar essa caixa lá para a direita, vai surgir uma força de atrito contrária à tendência de deslizamento. Como a caixa tende a deslocar para a direita, a força de atrito que surge é para a esquerda. Agora, dos fatores que eu te disse que influenciam nessa força de atrito, um deles é o chamado coeficiente de atrito, que a gente vai usar a letrinha grega μ para representar, tudo bem? Pessoal, esse coeficiente de atrito ele vai estar relacionado aos materiais que as superfícies são formadas. Então, como exemplo para vocês, eu vou colocar ali uma tabelinha onde mostra o coeficiente de atrito, que é o μ que está representado aqui, para dois tipos de materiais. Olha só o primeiro material. O primeiro material é a borracha com asfalto seco, a borracha do pneu do carro. O coeficiente de atrito vale 1. Agora, olha como muda se eu tenho borracha com asfalto molhado. Ele mudou para 0,3. 0,3 significa para a gente o quê? Que é só 30% da aderência que eu tinha antes. Por quê? Porque mudou o meu coeficiente de atrito estático. Por isso que é mais difícil parar na chuva, por isso que é mais perigoso o carro escorregar na chuva, porque como o coeficiente de atrito estático é menor, a resistência ao deslizamento também é menor. E por isso que é importante você lembrar que o coeficiente de atrito não é, por exemplo, o coeficiente de atrito da borracha, como está ali. É da borracha com quem? Sempre depende da interação das duas superfícies, legal? Agora, percebe um detalhe, eu não coloquei para vocês aqui unidade nenhuma. O coeficiente de atrito, ele é uma grandeza adimensional. Ele só é usado para comparar duas forças, e você vai entender isso bem certinho daqui a pouco, quando eu escrever a equação para vocês. Agora, a força de atrito também depende de uma outra força. Volta lá para a caixa, eu vou colocar para vocês ali a força peso. E a gente sabe o quê? Que também existe agindo na caixa a força normal. E por que a força normal ela influencia no valor da força de atrito? A ideia é a seguinte. A gente aprendeu na aula sobre força normal que o valor da força normal é sempre o mesmo valor da força com a qual a gente comprime a superfície. Então a ideia é a seguinte, olha só. Eu vou colocar uma superfície aqui, um livro, por exemplo, e vou deslizar meu dedo por cima dele. Foi bem fácil deslizar, praticamente não teve atrito, porque eu praticamente não apertei o livro. Agora olha só, as mesmas superfícies, livro e meu dedo. Agora eu vou apertar o dedo. Percebe que quando eu aperto o dedo, é mais difícil, logicamente, escorregar o dedo sobre o livro. Mesma coisa as duas mãos, né? Se você for friccionar uma contra a outra, elas deslizam. Agora se você apertar bem, é mais difícil. Por quê? Porque o atrito é maior. Então o que a gente vai dizer aqui? Quanto maior a força de compressão entre as superfícies, mais intenso é
o valor da força de atrito, tudo bem? Bom, vamos continuar, vamos anotar isso bem direitinho, vem aqui comigo. Então, a ideia é a seguinte, existe uma força normal, essa força normal é o que vai determinar a compressão que existe entre as duas superfícies. Se eu aumentar a força normal, você percebe aqui na outra figura que as superfícies vão ficar mais próximas. Se elas ficam mais próximas, aumenta a interação entre elas, aumentando também a força de atrito, tudo bem? Então a gente pode anotar aqui o seguinte, ó, que a força de atrito ela é proporcional ao coeficiente de atrito. Lembra que esse símbolozinho que eu coloquei aqui no meio é o símbolo de proporção. E a gente também viu que a força de atrito é proporcional ao valor da força normal. Duas informações muito importantes da gente lembrar, tudo bem? Bom, como que a gente vai determinar então a força de atrito estático? A ideia é a seguinte, eu aplico uma força para a direita, essa caixa tende a deslizar sobre a superfície para a direita, e a gente acabou de ver o quê? Que a força de atrito é contrária a essa tendência de deslizamento. A força de atrito estático máxima vai ser dada por μ estático vezes a força normal. Agora, uma coisa muito importante de você entender essa expressão aqui, ó, dizendo que a força de atrito estático máxima é dada por μ estático vezes a normal. E para isso a gente vai resolver um exercício na sequência, tudo bem? Agora, só antes da gente ir para o exercício, eu só quero lembrar você de um detalhe. Força de atrito estático é uma força, então no sistema internacional a gente usa a unidade Newton. Mesma coisa para força normal, a gente também usa a unidade Newton. Por isso que eu disse para vocês antes que o coeficiente de atrito não tem unidade. Ou seja, ele é uma grandeza adimensional. Ele só serve para dar a proporção entre a força normal e a força de atrito. Então vamos lá dar uma olhada nesse primeiro exercício para entender aquela história de força de atrito máxima. Olha só, o enunciado diz o seguinte para a gente. A tabela a seguir apresenta valores para a força aplicada pelo homem sobre a caixa. Sabendo que o coeficiente de atrito estático é igual a 0,8 e que a força normal vale 100 newtons, calcule a força de atrito máxima e complete na tabela o valor da força de atrito estático para cada valor de força aplicada. Então está aqui a tabela com os valores de força aplicada pelo homem e aqui a força de atrito estático. Bom, vamos reorganizar essas informações. Vou colocar para você ali a informação do coeficiente de atrito 0,8 e da força normal 100 newtons. E agora vamos completar essa tabela. Antes de completar a tabela, eu quero calcular com vocês a força de atrito estático máxima. Me ajuda aqui, por favor, olha só. A força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, a força de atrito estática vai dar para a gente o quê? O μ estático, que é 0,8 que foi passado, vezes a força normal, que é 100 newtons. E daqui a gente chega que a força de atrito estática vai dar 0,8 vezes 100 dá 80 newtons. Agora, vamos começar preenchendo a primeira linha. Olha só, vamos supor que a força aplicada vale 10 newtons. O que vai acontecer aqui com a força de atrito? Olha só, pessoal, imagina o seguinte, você vai lá e empurra uma caixa, um móvel com 10 newtons, e aí ele te empurra com 80. Já pensou, você vai empurrar o móvel e puf, vai te jogar na parede. Não faria sentido nenhum. Então a ideia é a seguinte, a maior força de atrito é 80 newtons. Então quando empurrar a caixa com 10, ela vai fazer uma força de atrito com 10. Para quê? Para manter a caixa parada. Quando empurrar com 20, ela vai fazer uma força de atrito com 20. Para quê? Para manter a caixa parada, tá certo? E assim por diante, então vamos anotar isso bem direitinho, vamos completar essa tabela ali. Então nesse caso, onde a força aplicada é 10 newtons, a nossa força de atrito também tem que ser 10 newtons. Então vamos colocar aqui, ó, força de atrito 10 newtons. Vamos apagar aqui agora esses 10 newtons e vamos voltar lá para a tabela. O que acontece? Se eu tiver uma força aplicada de 40 newtons, como o atrito pode chegar no máximo até 80, o atrito estático, aqui eu vou ter uma força de 40 newtons, tudo bem? Aí eu vou lá e aplico uma força de 65 newtons. O que acontece? Eu vou ter uma força de atrito de 65 newtons. Agora olha só, eu vou lá e vou aplicar uma força de 80 newtons. Bom, como o atrito pode chegar a até 80 newtons,
eu vou dizer para vocês que aqui é 80 newtons também. Daí você vai me dizer, Coelho, mas espera aí, o que acontece se eu for lá e fizer uma força de 81 newtons? Opa, se eu fizer uma força de 81 newtons, você concorda que eu estou ultrapassando a força de atrito máxima? Então, nesse caso, a gente vai dizer que o corpo ele entra em movimento. Por quê? Porque passou o limite da força de atrito. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que com uma força aplicada de 80 newtons e a força de atrito máxima, que também é 80 newtons, é a situação onde o corpo está prestes a entrar em movimento. Então, nessa condição, a gente costuma dizer que é a situação onde ele vai estar em iminência de movimento. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele está prestes a entrar em movimento. Qualquer chorinho que a força ultrapasse esses 80 newtons, não precisa nem ser 81, pode ser 80,000001 ali, ele já vai entrar em movimento, tá certo? Então é fundamental que você entenda o quê? Que quanto maior for a força aplicada, maior vai ser a força de atrito, claro, até chegar num valor limite que varia em cada caso, tudo bem? Exercício 2. A figura a seguir apresenta um bloco A de massa 3 kg que está apoiado em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. A corda passa por uma polia ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível. Uma pessoa pendura um bloco B de massa 1 kg no gancho. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a superfície e o bloco A é 0,5, determine a força de atrito que a superfície exerce sobre o bloco. Então a situação é a seguinte, a gente tem um bloco preso a um fio onde existe um gancho. E uma pessoa vai vir e vai pendurar nesse gancho um outro bloco B. E a questão quer saber qual é o valor da força de atrito que a superfície faz sobre o bloco A. Bom, pessoal, então vamos reorganizar ali, anotar as informações importantes, principais, onde diz lá a massa do A e do B e o coeficiente de atrito, eu tenho a figura ali. O que acontece? Problema como esse, as pessoas costumam errar bastante. Por que costumam errar bastante? A questão pediu a força de atrito. Aí as pessoas vão lá no formulário e olham que força de atrito é igual a μ vezes a força normal. Aí beleza, tem a equação, vão lá para a figura, começam a desenhar as forças. Bom, como o atrito é no corpo A, a gente sabe que no corpo A a gente tem lá peso do A para baixo e normal no ponto A para cima. Aí a pessoa diz o seguinte, né? Força resultante no corpo A é igual a zero. Maravilha. Por quê? Porque é uma condição de repouso. Perfeito. Aí a pessoa fala sobre as forças que estão na vertical. Na vertical eu só tenho a normal A e o peso A. Então, para resultante dar zero, eu só tenho uma opção, né? É que a normal no bloco A seja igual ao peso do bloco A. Como eu tenho a massa, fica fácil, né? Vamos calcular em separado aqui, ó. Peso do bloco A. Peso é massa vezes gravidade. Então, o peso do bloco A fica a massa que foi dada, que é 3, vezes a gravidade. E aí a gente sabe que o peso do bloco A é igual a 30 newtons. E com isso a gente vem aqui e anota lá, normal do A é igual a 30 newtons. Como eu quero saber a força de atrito no bloco A, aqui eu tenho que usar normal A. Aí a pessoa vem e calcula, força de atrito é igual a o μ. Foi dado 0,5 vezes a normal A, que a gente acabou de calcular, que é 30 newtons. A pessoa vem aqui e calcula, força de atrito é igual a 0,5 vezes 30, 15 newtons. Olha para essa conta que ela fez e sai felizona pensando que é a resposta do exercício. E não é. Por quê? A gente acabou de aprender que essa daqui é a força de atrito máxima. Olha lá para a figura de novo. Como o bloco B está pendurado aqui, esse conjunto ele tende a deslizar nesse sentido. Então, caso ele venha a deslizar nesse sentido, o que vai acontecer? Vai surgir, atuando no bloco A, uma força de atrito aqui para a esquerda. E a gente sabe que no bloco A ainda existe aqui na corda, pelo fato da corda estar esticada, uma força de tração atuando ali para a direita. E nesse caso,
Como a resultante no corpo A é zero, eu posso dizer que tanto a resultante vertical é zero, como a resultante horizontal também é igual a zero. E aí observa lá na figura, eu tenho só uma força para a direita e uma para a esquerda. Então, para a resultante ser zero, a única alternativa que eu tenho é que a força de atrito seja igual à força de tração. Poxa, Coelho, mas eu não lembro direito. Por que você falou mesmo que a força resultante tem que ser igual a zero? Lembra que a gente viu no enunciado que é uma condição de repouso? E a gente aprendeu lá nas aulas de estática que sempre que um corpo está em repouso, a resultante das forças que atuam sobre ele é igual a zero. Bom, mas voltando lá para a determinação da força de atrito. Para a gente achar a força de atrito, a gente precisa encontrar então a força de tração. Poxa, mas e agora? Eu não vou mais conseguir achar a força de tração aqui no bloco A. Aí é só a gente lembrar o que a gente aprendeu lá na aula de tração. A gente sabe que é uma corda esticada, então na outra ponta da corda eu também tenho uma força de tração. E detalhe, como a corda é a mesma, a tração é a mesma. Então eu vou usar o bloco B para achar essa força de tração. Bom, lá no bloco B, eu também sei que tem uma força agindo ali para baixo, que é o peso do bloco B. E eu posso fazer para vocês o quê? Da mesma forma que fiz lá no corpo A, fazer que a força resultante em B é igual a zero. E aí, com base nessa informação, a gente determina o quê? Olha só, no bloco B eu tenho só uma força para cima e uma para baixo. Como eu só tenho uma força para cada lado, para a resultante dar zero, só me resta concluir o quê? Que a força de tração é igual ao peso de B. E aí ficou fácil, porque a gente acha que a força de tração é igual a peso de B. Da mesma forma que a gente calculou o do A, vamos calcular em separado aqui, ó. Peso do B igual a massa do B vezes a gravidade. Peso do B igual a massa do B foi dada, que é 1 kg. Gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente chega aqui, o peso do B é igual a 10 newtons. Conclusão, como a tração é igual ao peso do B, eu sei que a tração vale 10 newtons. E aí, como a gente acabou de calcular que a tração vale 10 newtons, e a gente sabe que a força de atrito é igual à força de tração, a gente chega na conclusão que a força de atrito é igual a 10 newtons. E essa é a nossa resposta. Aí você vai dizer, Coelho, para tudo, peraí. Você antes calculou que a força de atrito era 15 newtons, agora calculou que ela é 10 newtons? Não, calma, né? Lembra o que a gente viu? A gente viu que com essa equação a gente determina a força de atrito máxima possível. Quer dizer que a máxima é 15 newtons, mas nessa situação ela vale 10 newtons. Ah, Coelho, mas então para que serve esse 15 newtons? Serve para você saber que se eu aplicar qualquer força de tração maior do que esse limite da força de atrito, ele vai sair do repouso, ele vai entrar em movimento, tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra nossa primeira aula falando sobre força de atrito. Você percebeu pelos exercícios que agora a matéria começa a exigir um pouquinho mais da gente. Mas é normal, faz parte, por isso que é fundamental que você já tenha assistido todas as aulas anteriores que a gente gravou, tá certo? E outra, né? A gente está se preparando aqui no canal, na plataforma, para fazer toda a diferença na prova do Enem, no vestibular ou na prova do colégio, tá certo? Tchau e até a próxima aula.